Agradeço ao Jefinho o convite. Para mim é mais uma vez uma honra, um privilégio poder estar compartilhando a palavra. Compartilhar a palavra é sempre um privilégio, sempre uma honra e uma grande responsabilidade, né? Mas, como o Jefferson disse, são preciosos irmãos em Cristo e eu fico muito feliz de poder abençoar e estar sendo abençoado, né? Acho que essa é a minha oração, assim como Paulo falou aos romanos, que possa ser mutuamente abençoado, né, com o compartilhar da palavra. Então, o texto que eu queria compartilhar hoje está lá em Gálatas, Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 10. Se vocês puderem abrir lá comigo. Gálatas, o quê? Gálatas 1, do versículo 1 até o versículo 10. Então, vamos lá, vou ler aqui. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desse atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo o anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Até aí. Vamos orar. Querido Deus, nós te bendizemos pela sua palavra, porque ela é lâmpada para nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A nossa oração nessa noite é que o Senhor, pela maravilhosa ação do teu Santo Espírito, fale aos nossos corações, mediante aquilo que a sua palavra tem para nos dizer. Fala conosco além do texto, fala conosco além do esboço, fala conosco além de palavras, que aquilo que o Senhor deseja marcar os nossos corações essa noite. O teu Santo Espírito faça aquilo que nenhuma persuasão é capaz de fazer, mas somente a bendita ação do Espírito, aquele que nos convence. Nos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, se eu pudesse falar algo com relação a essa mensagem, acho que tem muito a ver com a urgência do Evangelho e a preservação, para a preservação do cristianismo. Então, antes da gente entrar no texto em si, eu queria trazer uma reflexão assim, né, do que a gente vive hoje numa sociedade relativamente cristianizada, né? Então, todas as pessoas, de alguma forma, já ouviram falar de Jesus, já sabe sobre igreja, já ouviram falar do Evangelho, e não apenas isso, mas existem vertentes de cristianismo para todos os lados, né? Não apenas dentro da própria igreja protestante, você tem algumas vertentes bastante distintas, aliás, e fora da igreja protestante, espíritas, que também, de certa forma, né, levam em consideração os evangelhos. A gente aqui em Macaé tem a Umbanda cristianizada. Então, diante desse cenário, diante dessa nossa comunidade, assim, vale a gente perguntar algumas coisas.
ainda é válido a gente ficar falando do evangelho? Porque se todo mundo já, de alguma forma, conhece, já ouviu, para que a gente fica falando do evangelho? Como é que a gente faz para considerar essas abordagens diferentes, né? Quando a gente, num contexto protestante, a gente, de repente, consegue verificar com mais facilidade desvios fora da igreja protestante, né? Mas e dentro do que a gente considera igreja, será que como é que a gente faz para considerar essas abordagens diferentes? E não apenas isso, mas o que a gente pode entender como evangelho bíblico? De que forma essa mensagem do evangelho é importante não só para cristãos, que a gente tem essa ideia, né? De que o evangelho a gente tem que apresentar para não cristão, mas quem já é crente não precisa do evangelho. Como é que isso se desenvolve? Então, mediante essa apresentação aqui, essa carta, na verdade, carta de Paulo aos Gálatas, é uma carta muito preciosa, e essa carta, principalmente essa, junto com a carta de Paulo aos Romanos, foi o estandarte de Martinho Lutero para poder o gatilho da Reforma Protestante, o entendimento do Evangelho que culminou com a Reforma Protestante. A Carta de Gálatas teve um papel fundamental nesse renovação, né, do entendimento que Martinho Lutero teve do Evangelho e o que isso ensina para nós hoje, nós que já estamos no contexto de igreja, o que ele quer dizer para nós. Então, antes de a gente partir para o texto em si, eu queria trazer algumas coisas com relação ao contexto, né? O que cerca aqui a carta de Paulo aos Gálatas. Então, quem são esses Gálatas, né? Como é que onde que surgiu essa igreja? Como é que ela era? Então, ela foi fundada lá em Atos 14, a partir do versículo 1 ao versículo 23. A gente vê que essa carta, que essa igreja, ela foi fundada por Paulo e Barnabé. Então, na verdade, eram cidades que na região da Galácia. Então, as cidades eram Icônio, Listra e Derbe, que formam, né, o conjunto de igrejas ali da Galácia. Então, aí no capítulo 14, se depois você quiser olhar, você vai ver que, por exemplo, em Icônio, né, uma das cidades que formam ali a igreja da Galácia, havia uma conspiração ali dos judeus para desmoralizar e apedrejar, né, tanto Paulo quanto Barnabé. Então eles saíram correndo, né, foram se refugiar ali em Listra, e foi em Listra que aconteceu ali o milagre, né, do paralítico, em função do milagre que foi realizado, né, através da vida dos apóstolos no paralítico, né, as pessoas queriam adorar ali Paulo e Barnabé, queriam prestar culto a eles. Foi nesse momento que eles rasgaram suas vestes e falaram: não, vocês não vão adorar a gente de forma alguma. E nesse contexto, judeus que estavam lá convenceram a multidão a linchar Paulo, e Paulo foi linchado até quase morte e foi largado na beira da cidade como considerado já morto, e quase morto, né? Mas aí os discípulos foram lá e viram que na verdade não estava morto. Ele conseguiu sair dali de Listra e foram para Derbe, e continuaram o trabalho de implementação de igrejas, de evangelização, implementação de igrejas também ali em Derbe. Depois eles voltaram para Listra, levantaram ali ministros para continuar, né, o trabalho da igreja ali na região da Galácia, e foi quando, no versículo 22, ele deixou, né, o registro daquele versículo em Atos, que diz que é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Ainda nesse contexto que envolve ali essa carta de Paulo aos Gálatas, a gente vê também em Atos, capítulo 15, o debate sobre a obrigatoriedade de cristãos gentios a obedecer à tradição judaica, né? Então, culmina ali na decisão do Concílio de Jerusalém, no versículo 29, quando né, junto com ali os apóstolos, não apenas Paulo, Barnabé, mas os apóstolos, Pedro, inclusive Tiago, que deve ter um parecer bastante interessante no final ali, né, do Concílio de Jerusalém. Tiago, que era irmão de Jesus e tinha um respaldo muito grande, uma autoridade muito grande ali, né, no Concílio de Jerusalém. Então, o que foi decidido é que não seriam impostos aos gentios, aos cristãos gentios, os regulamentos e as obrigatoriedades que eram cumpridas, vamos dizer assim, pelos cristãos judeus. Então, os cristãos judeus, eles obedeciam ali, né, o seu ritualismo natural, né, cultural judaico, incluindo a circuncisão, a observação de dias, todas essas coisas.
a discussão que havia é que eles queriam colocar e forçar os cristãos gentios a cumprir com esse cerimonialismo judaico também, apesar de eles não serem judeus, para que eles pudessem ser aceitos por Deus. Então, esse concílio foi justamente para deliberar com relação a isso, e você depois, no capítulo 15, né, versículo 29 ali de Atos, a gente vê que foi deliberado e falou, olha, não precisa, os cristãos gentios não precisam cumprir nada disso. Deixa eu só ler o texto que está ali com relação a essa deliberação. Então, Atos 15, 29 diz que 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destes preceitos necessários, que os abstenhais dos alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Isso foi o que foi deliberado pelos apóstolos no concílio. Então, eliminando a obrigatoriedade, né, a observância de leis ou de cerimoniais judaicos para os cristãos gentios. Então, diante desse conflito que Paulo escreve aos crentes na Galácia, né? Então, é interessante observar, e já aqui, né, no versículo 2, a gente vê o endereçamento, né, para quem essa carta foi escrita. Então, a gente está falando sobre a relevância de você falar do evangelho para cristão. Essa carta Paulo escreveu para crente. Ele escreveu para os judeus cristãos, ele escreveu para os judeus gentios, ele escreveu para os novos na fé, ele escreveu para os já maduros na fé na Galácia, ele escreveu inclusive para os mestres da igreja na Galácia. Então, o evangelho, né, e essa carta especificamente, ela foi escrita sim para cristãos, e ela é endereçada para cristãos, não é endereçada para ignorantes com relação ao evangelho. Então, vamos entrar no texto em si, né? Então, já de cara a gente percebe que a saudação apostólica de Paulo, nessa carta aos Gálatas especificamente, ela é pouco usual, ela é fora do comum. E a gente vai ver alguns motivos por quê. De cara, a gente já percebe essa distinção, porque no versículo 1, Paulo já começa defendendo o seu apostolado. Nem isso que ele faz aqui. Ele diz, olha, Paulo apóstolo não é parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo. Então, ele defende o seu apostolado. Por quê? Esses falsos mestres que estavam, né, ali na Galácia, deturpando e denegrindo ali, né, o ensino, eles, além de trazer esses ensinos judaizantes, que são ensinos judaizantes? É justamente querer impor aos cristãos gentios os costumes dos cristãos judeus. Então, eles começaram a difamar a autoridade de Paulo, alegando que ele estaria ensinando algo diferente do que estava sendo ensinado pelos apóstolos lá em Jerusalém. Então, ele já começa defendendo de cara ali o seu apostolado. Mas em seguida, né, no versículo 13, a gente vê, né, que a forma como ele se refere aos cristãos da Galácia, ele fala a todos vós. É só assim que ele se refere, de uma forma muito seca, muito breve, muito objetiva. Nas outras cartas, se você for observar, né, na saudação apostólica que é feita nas outras cartas, ele sempre se refere aos cristãos, né, aos amados, aos santos de Deus que estão, sei lá, em Filipenses, em Colossenses, você vai ver isso, até em Corinto, né? Em Corinto tinha uma bafafá danado lá em Corinto, né? Várias discussões e dissensões acontecendo em Corinto. Mesmo assim, ainda na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala, né, é mais carinhoso, mas aqui especificamente na carta de Paulo aos Gálatas, ele é muito breve, ele é muito sucinto, ele é muito curto, ele é muito duro. Nós vamos ver isso aqui. E não somente ele é seco nesse sentido, mas a gente vê que a própria saudação ela é teologicamente muito robusta, com exceção apenas na introdução de Paulo aos Romanos, onde ele nunca tinha ido. Na verdade, a igreja de Romanos não foi uma igreja que foi implantada pelo apóstolo Paulo. Então, nessa carta específica aos Romanos, ele trabalha um pouco mais na saudação, né, de maneira um pouco mais teológica. Mas todas as outras cartas, nas igrejas que ele fundou, ele não entrava na questão teológica. Mas aqui a gente vê uma entrada com um volume, um conteúdo teológico muito robusto. Então, no versículo 4, a gente vê que ele se entregou voluntariamente para os nossos pecados a fim de nos resgatar desse atual perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Deus e Pai.
Então, nós vamos entrar um pouco mais nesse texto depois, mas aqui ele fala sobre a doutrina da salvação, aqui ele fala sobre soberania divina, aqui ele fala sobre escatologia. Então, ele faz uma síntese do evangelho como quisesse dar um norte, dar uma bússola para os Gálatas com relação àquilo que ele queria tratar e com relação àquilo que eles precisavam observar. E, por fim, ele termina essa saudação com uma doxologia. Ele não fez isso em nenhuma outra carta, né? Uma expressão de louvor a Deus. Ele conclui aqui que a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, de fato, tem alguma coisa esquisita, alguma coisa diferente nessa carta de Paulo aos Gálatas. E o que é isso? Então, ele continua aqui nos versículos 6 e versículo 10, quando ele entra, né, no assunto em si. E a gente começa a entender por que está sendo tratado dessa forma diferente. Então, a gente começa o versículo 6, assim, ó, estou chocado com vocês. Ou outras traduções dizem, estou admirado com vocês. De novo, comparação com outras cartas, você vai pegar Coríntios, vai pegar Filipenses, vai pegar Colossenses, logo depois da saudação, o que Paulo diz é o seguinte, olha, damos graças a Deus por vocês, estamos felizes, oramos e pedimos, agradecemos a Deus por vocês. Essa é a forma como Paulo inicia as outras cartas, mas nessa carta aqui, ele não fala nada disso. Ele já está falando, ó, estou admirado com vocês, estou surpreso, estou perplexo. E esse admirado não é um admirado positivamente, é um admirado de tristeza, um admirado de frustração com essa igreja dos Gálatas. E por que isso? Ele continua falando, vocês estão se desviando, é isso que ele fala aqui, tão depressa vocês se desviaram. E a palavra aqui, desviar, ela tem a ideia de deserção, ela tem a ideia de como um soldado que abandona a linha de frente, abandona o seu exército. E essa é a ideia de desviar, a ideia desse caso aqui é de deserção. Eles estão abandonando, dando as costas. Dando as costas para quê? Ele continua. Daquele que vos chamou pela graça de Cristo. Então, ao abandono aqui, é o abandono da graça e de Cristo, né? São duas coisas. É interessante observar que Paulo ele está sendo muito enfático. Não é porque o que está sendo abandonado aqui não é apenas uma questão teológica, não é apenas um ponto de vista intelectual, não é apenas uma questão, sabe, um ponto teológico importante. O que está se perdendo ao negociar o evangelho aqui é a própria graça de Deus, o próprio relacionamento com Cristo. Mais para frente, em Gálatas 5, ainda nessa carta aqui, ele diz o seguinte, né, Gálatas 5, 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, corromper o evangelho, incluir algo além da fé em Cristo somente, não somente desligar-se, né, de Cristo, mas também decair da graça, você perder todo esse poder que o evangelho traz. E ele continua falando, e é muito poderoso isso, né, que no versículo 7 diz, olha, vocês trocaram e seguiram outro evangelho que, na verdade, não é o evangelho. Isso é algo que nós vamos falar um pouco mais para frente, é importante a gente pontuar aqui somente isso, né? Que não há outra opção, existe um único evangelho e qualquer deturpação, por mínima que seja, caracteriza-se que não seja evangelho de forma alguma. E ele continua dizendo, pessoas que estão no meio de vocês estão trazendo confusão. Então, não eram apenas os membros da igreja que estavam se confundindo, existiam cristãos, judeus, que eram mestres, né, ali, judaizantes, que estavam pressionando esses irmãos a adotarem ali essa observância de práticas judaizantes, para que obtivessem a aprovação de Deus. Qual era toda a questão ali? Falei, olha, muito bem, vocês já conheceram a Cristo, mas para que vocês sejam aceitos por Deus, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam observar rituais, vocês precisam observar dias, e é esse ensino judaizante que Paulo está confrontando aqui. Então, apesar do erro maior ser esses falsos mestres, há uma clara advertência de Paulo aqui aos Gálatas, porque eles se deixaram levar, eles se deixaram persuadir por esse ensino que é diferente daquele evangelho que havia sido estabelecido por ele, aqueles irmãos. Então, ele diz aqui, no versículo 7, que o objetivo, né, desses
falsos mestres que estavam confundindo, qual era o objetivo deles? Era corromper o evangelho de Cristo. Em outras traduções diz perverter. Essa palavra usada aqui para perverter ou corromper é reverter mesmo, é mudar o sentido, né? Então, a ordem bíblica da salvação é sempre Deus, ele toma iniciativa e ele estende a mão, ele joga uma corda, né? Ele desperta o ser humano, ele alcança a gente, né? A salvação sempre começa em Deus, mas quando a gente cria outros mecanismos, é aquilo que o Paulo está falando aqui, o efeito que acontece, né, no evangelho é de reversão. Então, o que nós acabamos fazendo é, em vez, né, do evangelho ou da salvação começar em Deus e vir até nós, uma forma, né, da gente, da salvação começar em nós, para que nós possamos ir para Deus. Essa é a perversão, essa é a corrupção do evangelho, é a reversão da ordem natural ou da ordem bíblica da salvação. E continuando aqui no texto, a gente vê que o evangelho está selado pelas Escrituras, por Cristo e pelos apóstolos. O que Paulo diz aqui? Olha, ainda que nós, ou mesmo o anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já pregamos, seja considerado maldito. Maldito, conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. O que está claro aqui é o seguinte, o que está posto pelas Escrituras como sendo o evangelho deve ser interpretado à luz do próprio evangelho. Não podemos reinterpretar à luz da experiência humana. Então, a Bíblia, de capa a capa, ela tem uma mensagem somente, é a mensagem de que Deus se manifestou na humanidade para alcançar o homem que havia se perdido, desde Gênesis até Apocalipse. Essa é a mensagem do Evangelho. A gente já viu o Evangelho lá no início de Gênesis, quando Adão ele não conseguiu cumprir o mínimo de lei que havia sido colocado ali para ele por Deus. Por quê? Porque o pecado está dentro de nós. Não é isso? Então, Adão pecou ali, Eva, e foi necessário o quê? Era um sacrifício. Então, já ali no início de Gênesis, a gente já tem o evangelho prefigurado ali, o próprio Deus fala para a serpente, olha, da barriga da mulher vai sair alguém que vai esmagar a sua cabeça. Então, de capa a capa, a mensagem do evangelho, ela vai se revelando. É isso que a gente entende, né, como sendo o descortinar da revelação bíblica, essa verdade que vai sendo revelada ao longo da história, e ela culmina, né? A palavra fala no Novo Testamento, né, principalmente sobre a consumação dos séculos. A consumação dos séculos ela se dá na morte, na ressurreição de Cristo. Essa é a consumação dos séculos. Então, quando as promessas do Antigo Testamento elas se cumprem, elas encontram ali, né, antes o que era uma sombra, encontra a verdade em Cristo, no Evangelho revelado em Cristo. Isso é poderoso. Isso vem se revelando. O próprio Abraão, né? Abraão, ele foi justificado, não foi pelas obras, não foi pela sua circuncisão, ele foi justificado pela fé. Quando Hebreus fala sobre Moisés, ele fala que Moisés abriu mão das riquezas do Egito porque considerava o amor de Cristo maior, um tesouro maior que isso. Então, como assim? Tem uma coisa errada. Moisés já amava Cristo? Sim, porque o Evangelho é algo que vem se revelando, né, ao longo da história, e a Bíblia conta essa história. Então, o respaldo e o que Paulo está dizendo aqui é o que está posto na palavra de Deus. Não pode ser mudado, não pode ser reinterpretado à luz da antropologia, não pode ser reinterpretado à luz da experiência humana. Não, o que está posto é o que está posto tão somente aqui. Deus aprova se revelar na sua palavra. Esse é o entendimento que a gente tem, né? Que Deus ele se revela. E não é nós que estamos aqui tentando descobrir Deus. Quem somos nós para tentar desvendar, ou definir, ou descobrir Deus? O que nós sabemos de Deus é tão somente aquilo que ele aprove revelar de si na criação e na sua própria palavra. É somente isso. É sempre Deus. Então, além disso, do que já está posto, nós vamos falar um pouco sobre a definição do Evangelho um pouco mais para frente. Ele diz o seguinte: maldito é todo aquele que anunciar um evangelho diferente daquele que se revela nas Escrituras, que se manifesta em Cristo e foi anunciado pelos apóstolos. Existe uma frase até um pouco interessante, né? Diz o seguinte: apóstolo bom
é apóstolo morto. Como assim, né? Não, porque o entendimento que a gente tem é que a autoridade apostólica de dizer, né, de escrever as cartas, isso acabou. Isso morreu com os primeiros apóstolos. Né? Tanto que um dos crivos para livros serem inspirados, né, livros inspirados divinamente, livros bíblicos, né, do Novo Testamento, um dos crivos foi escrito por um dos apóstolos. Então, não existe nesse critério, nesse sentido, né, não estou dizendo que o ministério apostólico hoje acabou, mas com essa autoridade de significar o evangelho, com essa autoridade, acabou. Apóstolos como Pedro, como Paulo, não existem mais. Eles existiram, foram inspirados por Deus para escrever as Escrituras e não existem mais. Por isso que apóstolo bom nesse sentido é apóstolo morto, porque esses são apóstolos de verdade. Os outros existem, sua função, no caso de plantação de igreja, mas não de interpretar as Escrituras. O querido professor nosso do seminário, o professor Paulo Vale, quando estava falando sobre interpretação bíblica e como a gente entender alegorias na mensagem bíblica e como a gente poderia usar alegorias, porque Paulo usa alegorias, e ele diz algo interessante, né, com relação a essa questão da autoridade apostólica. Ele diz o seguinte: olha, você quer usar alegoria? Não use. Mas Paulo usou. Eu falei, mas você não é Paulo. Então, isso é muito interessante, porque justamente o respaldo da autoridade apostólica daqueles homens que foram inspirados por Deus e que escreveram as Sagradas Escrituras. Então, o que está posto não pode ser alterado, não pode ser mudado, e mesmo que um anjo do céu, é isso que Paulo fala, mesmo que um anjo do céu desse apresente algo diferente, né? A gente tem algumas linhas religiosas que defendem isso, né? Receber um anjo e deu um livro, um apêndice da Bíblia. A Bíblia é muito clara: maldito é o que a Bíblia fala com relação a ele. E por fim, Paulo rejeita a acusação dessas pessoas de que ele deseja agradar as pessoas. No versículo 10 ele fala, né? Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? O que aconteceu é o seguinte: como eu falei, esses judaizantes estavam querendo difamar Paulo, e o que estavam dizendo dele era o seguinte: olha, além do ensino que ele está trazendo ser diferente do que os cristãos, os apóstolos de Jerusalém ensinam, o que ele quer é agradar as pessoas, porque ele circuncidou Timóteo, mas Tito ele não circuncidou. Então ele faz o que convém de acordo com as circunstâncias. É isso que eles estavam defendendo. A carta de Paulo aos Gálatas trata um pouco mais disso na frente. E Atos 16 também fala sobre a circunstância da circuncisão de Timóteo, mas não vou entrar nisso aqui agora. Mas vale a gente destacar justamente esse conflito, né? E é interessante isso que o versículo 10 traz, que é o conflito entre o serviço de Cristo e o louvor dos homens. Invariavelmente, em algum momento, o fato de servirmos a Cristo, o fato de anunciarmos o Evangelho, fará com que nós iremos de encontro, ou tenhamos um confronto com os homens, e de forma que louvor de homens e serviço a Cristo, na maioria das vezes, é algo antagônico. Muito bem. Passando do texto em si, o que esse texto ensina para a gente? Quais são as verdades que esse texto tão precioso traz para a gente? Então, acho que a primeira grande verdade que precisa ser ressaltada, é o que é a grande indignação de Paulo aqui, é com relação ao que é o verdadeiro evangelho. Essa aqui é a questão, que ele fala que vocês trocaram o evangelho por um outro evangelho. Então, a gente vê essa indignação de Paulo nesse sentido. Por quê? Então, além da revelação completa do Evangelho, né, ao longo das Escrituras, como eu já falei, como é que a gente pode entender a verdade do Evangelho? Eu não vou fazer essa outra síntese aqui, como Paulo fez. Eu vou me ater ao que está no próprio texto, sobre o Evangelho que Paulo fez aqui no próprio texto, uma síntese. Conforme eu falei no início, né, na própria saudação ele já começa falando, e é muito rico. Então, o que é o Evangelho? O que o Evangelho diz? O que o Evangelho bíblico diz? Esse Evangelho que Paulo diz que não pode ser trocado, que aquele pessoa que disser algo diferente desse Evangelho é considerado maldito. Qual é a mensagem desse Evangelho? O que ele diz para nós? Então, a primeira coisa que esse Evangelho diz, ele diz e revela a nós quem nós somos. Então, aqui já no versículo 4, ele diz, né, a fim de nos resgatar. O que nós somos? Nós somos impotentes,
nós estamos perdidos, né? Algumas traduções dizem aqui a fim de nos livrar, ou a fim de nos resgatar. Mas quem que precisa de livramento? Quem precisa de resgate? Somente quem está perdido precisa ser resgatado. Somente quem está impotente, ou preso, ou cativo, precisa de liberdade. Então, o que o Evangelho diz é aquilo que nós somos. O que nós somos? Impotentes e perdidos. É isso que nós somos. Deus precisa vir nos livrar, Deus precisa vir nos resgatar, porque nós estamos perdidos, nós somos impotentes, nós não temos o que fazer e como oferecer. Em Filipenses 2, ele fala que nós estávamos mortos em nossos delitos. Morto não tem o que fazer, morto não levanta a mão, morto não aceita Jesus. Então, a primeira coisa que o Evangelho diz é ele revela a nós que nós somos impotentes e perdidos. Outra coisa que o Evangelho faz, ele diz o que Jesus fez. Diz aqui o texto, se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Aqui a palavra pelos, pelos nossos pecados, a palavra pelos significa também em benefício de ou em lugar de. A substituição é o motivo pelo qual o Evangelho é tão revolucionário. Jesus fez tudo aquilo que precisávamos fazer, em detrimento às outras religiões, que pessoas precisam fazer algo. Não, Jesus Cristo fez tudo. Eu sou aceito por Deus, não por algo que eu faça, mas por algo que Cristo fez. Não é pelas minhas obras, é pela obra de Cristo. Então é isso que o Evangelho diz, o que Jesus fez. Não apenas o que nós somos, mas também o que Jesus fez, se entregando voluntariamente, sendo o sacrifício substituto, total, cabal, completo, final pelos nossos pecados, como é bem asseverado lá na carta aos Hebreus. Não apenas diz quem nós somos, mas diz também o que Jesus fez e também diz o que Deus Pai fez. O que Deus Pai fez? No versículo 1 já diz que aceitou o sacrifício de Cristo, não é isso? Ressuscitando dentre os mortos, para quê? Nos dando graça e paz da parte de Deus, no versículo 3. Então, Deus é aquele que aceita esse sacrifício do Filho, nos otorgando graça e paz. E por que Deus fez isso? Versículo 4 de novo. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A nossa salvação, a salvação que Deus concede é graça pura. Por isso que aqui no final, versículo 5, ele diz que as Deus, e Pai, seja toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós não temos glória nenhuma, nós não temos participação nenhuma, porque toda a glória é dada a Deus, porque a salvação do início ao fim é graça de Deus, é louvor a Deus. Nós estamos totalmente beneficiados por Deus, não temos nada a oferecer a Ele. E essa é a verdade humilhante que constitui o centro, o cerne do cristianismo. Tentar acrescentar isso ou qualquer outra coisa é outro evangelho, não é o evangelho, é mentira, não é evangelho de forma alguma. Porque o evangelho verdadeiro, ele revela que nós somos totalmente potentes e perdidos. Revela o que Cristo fez, sendo um sacrifício substituto. Revela o que Deus fez e por que ele fez, se foi pura graça, puro favor imerecido. E essa é a grande revolução, a grande distinção do evangelho cristão com relação a todas as outras religiões. Todas as outras religiões fornecem para o homem um mecanismo para que possa se achegar a Deus. O Evangelho, conforme a palavra de Deus nos ensina, é a única que diz, olha, você está totalmente perdido, você não tem nada que você possa fazer. Mas e o que eu posso fazer? Nada. Nada. A única coisa que nós podemos fazer é clamar a Deus. Misericórdia. Para que essa graça possa se revelar salvadora para nós. Qualquer coisa que passe disso não é evangelho de forma alguma. E esse, na verdade, é o segundo ponto. Qualquer deturpação, qualquer acréscimo, o próprio Jesus fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Qualquer acréscimo, qualquer algo, um pontinho a mais, ela serve de corromper, de denegrir a beleza desse evangelho. Então, qualquer acréscimo, conforme eu falei, o evangelho mais alguma coisa, não é evangelho de forma alguma. Então a gente pode apontar hoje 3 principais abordagens, dos nossos dias que negam o evangelho. Então a gente pode falar, Felipe, a gente não tem mais hoje judeu, cristão judeu, querendo judaizar a gente, querendo que a gente se circuncide. De que forma que a gente vai enxergar isso hoje? Então eu observo que existem 3 abordagens.
nos nossos dias que negam esse evangelho. Uma delas tem a ver com igrejas que são intolerantes ao extremo, com pequenas diferenças de costumes e vestimentos. Então, é a forma que a gente, né, geralmente identifica de maneira mais até fácil, que são muito legalistas. Então, você precisa usar o tipo de roupa tal, você tem determinado tipo de comida você não pode comer, determinado de ambiente você não pode frequentar, determinado tipo de música você não pode ouvir, determinado tipo de palavra você não pode falar. Então, são pessoas muito legalistas e que, né, são tolerantes ao extremo e são, dessa forma, um pouco parecidos, vamos dizer assim, com aqueles judaizantes. Existe um conjunto de regras das quais você tem que cumprir para ser aceito diante de Deus. Mas essa abordagem é menos perigosa, no meu entendimento. Uma outra abordagem, que eu acho que é a abordagem mais comum no nosso meio evangélico hoje, são as igrejas que ensinam que você é salvo por meio de uma entrega a Cristo somado a algumas crenças e comportamentos corretos. Então, as pessoas primeiro elas entendem que tem que gerar um nível espiritual para poder garantir presença em Cristo e em seguida deve manter isso aí. Então, na verdade, durante muito tempo eu vivi dessa maneira, né? Eu entendia que era aquela coisa de aceitar a Cristo, né? Então tem aquela coisa, eu que aceito a Cristo, não é ele que me aceita, né? Então já tem essa deturpação, né? Sou eu que aceito, não é ele que me aceita. E depois disso eu preciso fazer, né? Fazer por merecer. Então eu preciso ser um cristão devoto, eu preciso fazer determinado tipo de coisas, né? Orar, dar o dízimo, frequentar o culto, tal. Todas essas coisas são válidas e precisam existir, mas nenhuma delas nos qualifica diante de Deus, nenhuma delas nos faz aceitáveis diante de Deus, e entender isso é precioso, cara, e é libertador, para que nós possamos viver uma vida cristã sadia e madura, e experimentar a verdadeira liberdade do Evangelho, e mais importante, conforme eu falei, não denegrimos o Evangelho achando que nós temos algum mérito. Então, esse tipo de abordagem pelo menos aconteceu muito comigo. Eu vivia naquela, sabe, na montanha-russa da vida cristã. Uma hora eu estava me sentindo, cara, super crente, porque eu estava jejuando, estava orando, estava fazendo e acontecendo. E se eu, né, esfriasse um pouco na fé, eu me senti, nossa, como eu estou pecador. Como assim? Eu era muito santo, né? Eu me considerava muito santo. Então, esse tipo de abordagem, ela traz mérito para nós. Então, foi quando eu entendi o quão miserável eu sou, quão pecador eu sou, que, na verdade, as obras que eu realizo são decorrência do fato de ter sido aceito por Cristo, não para que eu possa ser aceito. Então, isso traz uma liberdade, traz uma garantia, na verdade, da nossa perseverança, que a gente chama de perseverança dos santos, uma garantia e uma segurança de que se eu faço hoje, eu não faço para ser aceito, eu faço porque eu já fui aceito. E tudo que eu faço não é para garantir a minha salvação, mas é com forma de gratidão e louvor a Deus. Isso é precioso. Não é o nível da nossa fé que nos salva, mas o objeto da nossa fé que nos salva. Então, a última abordagem que eu acho que é a mais perniciosa, a mais perigosa, e ela tem sido muito popular nos nossos dias, e eu acho que já e vai se agravar ainda mais, sendo um grande obstáculo para a igreja cristã, a igreja com I maiúsculo, a noiva de Cristo, nos últimos dias, é o ensino de algumas igrejas que se baseiam na ideia de que, bom, não importa muito no que você crê, desde que você seja uma pessoa amorosa e boa, não é isso? Então, essa visão ensina que, bom, todas as pessoas boas, independente de religião ou falta dela, elas encontrarão a Deus. Né? O que importa é a gente ser tolerante, amar o próximo, não é isso? Não importa que a gente faça obras de caridade, não importa que a gente ajude os necessitados, importa que a gente não se arrogue para nós mesmos, né, uma certeza ou nos achemos melhor que os outros, respeitar, né, ser tolerantes com as pessoas e que tudo vai bem. Coisa linda, é tão bonito essa mensagem, mas ela é tão bonita quanto ela é mentirosa e quanto ela é falaciosa. Essa ideia, ela anula a graça de Deus de duas formas. Primeiro, porque ensina para as pessoas que obras são suficientes para agradar a Deus. E o próprio Antigo Testamento já ensina isso, que todas as nossas obras boas, elas são como trapos imundos,
que reflete, na verdade, o nosso desejo por louvor, o desejo de aplacar a nossa consciência, o nosso desejo de glória para nós mesmos. E então, se obras são suficientes para agradar a Deus e para a nossa salvação, então, na verdade, Cristo morreu à toa. A morte de Cristo não era necessária, o que basta para nós seria virtude. Não somente isso, essa abordagem ela encoraja as pessoas a pensar que se forem abertas e tolerantes, elas vão agradar a Deus. Então, elas não precisam de graça. A graça de Deus não existe aqui. O que existe, nessa abordagem, ela despreza completamente a questão da depravação humana. Então, o homem não é pecador. O homem é bom. É o meio que o corrompe. Não, foi o meio que o corrompeu, porque o homem, na verdade, o homem é bom. É o meio que corrompe, a sociedade que o corrompe. E, de certa forma, a igreja, né, e a religião, ela serve até de uma forma para que a pessoa, né, discrimine a outra, mas a verdade que Jesus ensinou, não, Jesus é tolerante. Jesus era uma pessoa boa com todas as pessoas. Né? Veja, né, a parábola do samaritano. Essa mensagem é muito perniciosa. A gente pode desmascarar muito fácil, por exemplo, alguns anos atrás, a teologia da prosperidade, que visava totalmente a ganância, mas essa nova abordagem ela é muito mais sutil, porque ela denigre o evangelho pegando alguns pontos. Né? O que é uma heresia? A heresia não é uma negação total da verdade. Uma heresia é uma deturpação da verdade. É isso que Paulo fala. Deturpação do evangelho, por mínimo que seja, não é evangelho de forma alguma. Então, Paulo deixa claro isso no versículo 7. E como nós vimos, nós somos chamados tão somente pela graça de Cristo. Essa abordagem hoje do politicamente correto, de que temos que aceitar as diferenças, tudo isso é muito pernicioso. E isso coloca os cristãos, na verdade, numa posição muito desconfortável. Porque hoje em dia é difícil você falar alguma coisa contra, por exemplo, combater o feminismo. É difícil você falar alguma coisa, combater, por exemplo, o homossexualismo. E nós estamos tão mergulhados, imersos nessa realidade, não é de hoje, não é de agora, é de muitos anos. Nossa consciência, a nossa mente, ela tem sido preparada para essa mentalidade. Por isso que, quando a gente fala, até mesmo dentro da igreja, quando a gente lê a Bíblia, algumas coisas falando sobre autoridade do marido no lar, algumas coisas que não fala sobre o posicionamento com relação ao homossexualismo, para nós sabe, incômodo. Você percebe isso? Que parece que alguma coisa não está legal, não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? É porque nós temos sido doutrinados desde nossa infância com essa ideologia, com essa corrupção que denigra a sociedade. A sociedade está imersa nisso. A sociedade está imersa nisso e essa, para mim, é a pior deturpação do Evangelho. Um Evangelho que fala de Cristo, mas sem os valores do cristianismo de verdade. Essa é a grande luta que eu acho que nós, na Igreja dos Últimos Dias, teremos que enfrentar, mas Paulo é muito claro nesse sentido. Ele fala que qualquer acréscimo, qualquer deturpação é outro evangelho. Não é uma questão, mas é só uma abordagem diferente, Felipe. Não é uma abordagem diferente. Qualquer abordagem, o próprio Paulo falou aqui, é outro evangelho completamente diferente. E Paulo tem um nome para esses ministros que relativizam o evangelho. Paulo tem um nome para esses ministros que diminuem a soberania de Deus. Paulo tem um nome para esses ministros que enfatizam a salvação pela bondade inata do ser humano. Chama eles de malditos. É isso que nós lemos aqui. Eles não apenas são malditos, a ênfase do texto diz que eles estão sob a maldição de Deus. Não é uma questão de interpretação, é uma questão de perversão. Abandonar o evangelho é abandonar o próprio Cristo. O último ensino que eu tiro aqui é com relação à validação. O que valida um ministro? O que valida o ministério, uma igreja? Paulo fala aqui, no versículo 8, deixa muito claro que o que valida a sua mensagem não é a sua autoridade apostólica, não são os seus feitos, não é a sua formação teológica, não é o fato de ser judeu, não é o fato de ter recebido uma visão de Cristo. O que valida a sua autoridade apostólica é que a sua mensagem ela está em conformidade com o Evangelho.
O que nós observamos hoje é justamente o pragmatismo substituir o dogmatismo nas igrejas. O que dá certo em detrimento daquilo que é certo biblicamente. E daí a gente pode ver aí inúmeros ministros com muitos seguidores nas redes sociais, simplesmente porque eles falam ao homem aquilo que ele quer ouvir. Lembra que eu acabei de falar com relação a uma geração que ela foi conformada a uma ideologia do anticristo, uma ideologia que ela é, em sua síntese, ela é anticristã, porque ela nega valores cristãos. Em suma, apesar de se declarar politicamente correta, ela nega valores cristãos, nega a família, nega o respeito, nega a liberdade. Isso é o anátema. E quando as pessoas se levantam, né, nesse sentido e falam, olha, mas temos que ser tolerantes. Lógico, vai arrumar um monte de seguidores, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Quando Paulo fala ao Timóteo, ele fala, olha, muitas pessoas nos últimos dias, né, vão juntar para si mestres que vão falar aquilo que elas querem ouvir, o que valida o meu ministério, o seu ministério, o que valida a mensagem da igreja, não é se está dando certo, não é se tem um monte de seguidores, não é se a igreja está cheia, o que valida é se nós estamos em conformidade com esse evangelho. Nós não podemos negociar isso de maneira alguma. Tem uma frase famosa de Martinho Lutero que diz: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Não interessa se humanamente está dando certo, interessa se está em conformidade com a Escritura ou não. Tem uma outra frase famosa que não me engano, Lutero, que diz, cara, que o mundo fique de mal, fique de bronca comigo e não Deus. É a Bíblia que julga a igreja, não é a igreja que julga a Bíblia. É a Bíblia que cria e fundamenta a igreja e não o contrário. O ensino católico romano, ele diz que o Papa pode fazer uma canetada e pode acrescentar qualquer coisa mais da Bíblia, porque ele tem a autoridade do Espírito Santo na Terra. Só que o nosso entendimento não é o que está posto, e o próprio Paulo fala isso. O que está posto aqui na Escritura, isso é evangelho. Qualquer pessoa, mesmo que seja um papa, mesmo que seja um anjo que vier do céu, é maldito se acrescentar qualquer coisa a esse evangelho, tirar qualquer coisa. Tampouco a nossa experiência pessoal é algum prumo para a verdade. Não podemos julgar a Bíblia conforme nossos sentimentos e convicções, sabe essa? Mas a minha experiência, né, com Cristo foi isso que eu experimentei. Querido, nossas experiências precisam ser julgadas à luz das Escrituras. O pastor e teólogo Mark Dever, ele conta uma experiência muito interessante no seu seminário de doutorado. Ele estava dando aula e ele falou, né, deu uma declaração com relação à doutrina de Deus, falando com relação ao caráter de Deus, uma característica de Deus. E teve um aluno que se levantou lá e falou, olha, eu penso um pouco diferente. Aí ele começou a descrever uma divindade agradável, ele gostava de pensar de Deus, que é um sábio, mas não é intrometido. É compassivo, mas não é dominador. Cheio de recursos, mas não frustrador de sonhos. Esta é a maneira que eu gosto de pensar sobre Deus, disse o aluno. A resposta do professor e pastor Mark Dever foi o seguinte: obrigado por nos falar acerca de si mesmo, mas estamos interessados em saber como Deus realmente é e não quais são os nossos desejos. O crivo, queridos, para nós conhecermos a Deus e conhecer o Evangelho é aqui. É o que Deus se revela de si através das Escrituras. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu almejo, não é o que eu desejo, é o que Deus se revela de si nas suas Escrituras. Não interessa o que eu falo, não interessa o que ministro nenhum fala, interessa o que Deus fala de si a respeito das Escrituras. E isso que nós precisamos entender e aceitar e ser a nossa âncora, ser a nossa bússola, ser o nosso farol, para que nós não sejamos enganados, levados. O Evangelho, essa é a santa indignação de Paulo. Estou admirado que vocês abandonaram esse precioso Evangelho da graça de Cristo para abraçar outro. E o que de maneira prática isso traz para nós? Que desafios ou que implicações isso traz para nós hoje? Então, eu queria fazer algumas perguntas para nós, né? Nós somos constantemente desafiados pela palavra de Deus. E uma das coisas temos sido nós, de alguma forma, influenciados pelos judaizantes de nossos dias? Ou qual é que é a nossa compreensão do Evangelho? Lembra quando eu falei no início? Falei, mas eu estou falando aqui somente para cristãos, né? Eu vou falar do Evangelho para cristão? Precisa? A carta que nós estamos lendo foi escrita para cristãos.
Então, o evangelho não é algo que vai ser apresentado somente para novo convertido. Tem uma frase muito legal do Tim Keller, no livro que, inclusive, eu estou lendo sobre o estudo de Gálatas, e diz o seguinte, o Tim Keller: nos círculos cristãos é muito comum presumir que o evangelho é algo basicamente para não convertidos. Nós o vemos como um ABC das doutrinas básicas que constituem a maneira pela qual alguém entra no reino de Deus. Costumamos supor que, uma vez convertidos, não precisamos mais ouvir, estudar ou entender o evangelho, mas sim de material mais avançado. Nessa breve carta, no entanto, Paulo delineia a verdade bombástica de que o evangelho é o abecedário da vida cristã. Ele não é apenas a maneira pela qual se entra no reino. Esse evangelho é a maneira pela qual se vive na condição de participante do reino. É a maneira pela qual Cristo transforma pessoas, igrejas e comunidades. Nós precisamos, como cristãos, estar constantemente expostos a esse evangelho. Ensinos avançados, lógico, precisam acontecer, precisamos conhecer sobre escatologia, precisamos entender sobre o papel da lei, precisamos entender sobre a doutrina da salvação, tudo isso é importante, mas todas essas coisas encontram luz e respaldo nessa verdade do evangelho. Tudo deriva disso, tudo é a partir disso. Se nossa compreensão, se nosso entendimento começa a se desviar de qualquer mínimo detalhe que seja, nós começamos a decair da graça, nós começamos a nos afastar de Cristo. E o que está em jogo é a salvação da nossa alma. Então, nós não temos ninguém nos orientando hoje para nos circuncidarmos, mas será que alguma dessas abordagens que nós lemos, as 3 abordagens que eu citei, será que alguma delas tem encontrado lacuna nas nossas mentes, no nosso coração? Será que alguma delas nós temos sido influenciados por elas? E vivemos, como eu falei, numa meio geração que não sabe ouvir não. Então, são pessoas que são mimadas e adoradores de si ao extremo, e naturalmente nós não queremos dar glória a Deus para nada. Nós buscamos a glória para nós mesmos. Por isso nós queremos sempre criar um mecanismo para que nós obtivéssemos a salvação por nós mesmos, porque aí nós podemos nos vangloriar, né? Aí nós podemos nos gabar como espirituais, mas quando nós entendemos que nós não temos nada, que como nós vemos ali, nós somos perdidos, e nós estamos cativos, a glória é somente para Deus, mas nós gostamos muito da glória para nós mesmos. Então, para essa geração é muito difícil falar sobre pecado e arrependimento, pois todas as coisas elas são relativizadas conforme a experiência de cada um. Então, coisas que a gente ouve de maneira muito recorrente. Ah, você não sabe o que se passa comigo, né? Aquela frase clássica: falar de mim é fácil, difícil é ser eu, né? Todo mundo já ouviu essa alguma vez. Ou então, você não passa de um religioso legalista, ou não, a minha forma de ver as coisas é um pouco diferente da sua. E são frases bastante comuns. O que a humanidade precisa, queridos, e é uma questão que a gente vê muito, teologia do coaching, a verdade do evangelho, e o que a humanidade precisa não é de adulação, é de confronto. O que João Batista veio dizer, e Jesus veio endossar a mensagem de João Batista, a mensagem arrependa-se e creia no evangelho. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. A gente deve desconfiar de qualquer mensagem que não deixa claro o que de fato nós somos, pecadores, que não deixa claro para nós o que nós merecemos de verdade, é inferno. Não somos pessoas boas. Isso precisa estar claro. Romanos 3, 10, 12 diz: não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Não somos pessoas boas. Qualquer mensagem que fala: mas é uma pessoa boa, é mentira. É mentira. Precisamos que ele venha ao nosso encontro para nos livrar desse estado miserável e de condenação iminente que nós nos encontramos. Uma outra pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: qual que é a importância da verdade do evangelho para nós? Então nós vimos a indignação de Paulo. Não somente a indignação, mas a urgência. Então ele cortou, né? A gente viu que a saudação dele foi muito breve. Ele foi direto ao assunto, porque algo era urgente. Qual que era a urgência? A urgência era que o evangelho estava sendo não apenas denegrido, mas estava sendo abandonado
para aquelas pessoas. O que está em jogo não é apenas a minha interpretação do Evangelho, mas é a pureza do Evangelho em si. Não apenas isso, mas é a própria salvação daquelas pessoas. Precisamos ter a coragem de confrontar amigos, familiares, até irmãos em Cristo que, de repente, pegaram uma curva sutil, mas uma curva que desvia da ênfase do Evangelho. Nós precisamos ter essa ousadia, essa coragem para confrontá-los e falar: olha, querido, você vai cair da graça. Você está abandonando Cristo. Essa abordagem te leva para longe. Isso não é uma questão, sabe, apenas intelectual. Filho, olha, minha convicção cristã, ela não concorda ou não colabora com a sua, sabe, indiferente. Não há indiferença em Paulo aqui. A indignação, santa indignação. Eu gosto da frase de Leonard Ravenhill, quando escreve o seu famoso livreto, né, Porque Tarda Planejamento. Já na introdução ele diz assim, sinto-me como um marinheiro que vi surrando um soldado certa vez. Por quê? Explicou ele. Esse sujeito xingou a minha mãe. O meu senhor também foi insultado e a sua igreja vilipendiada. E diante de 2 insultos desses, meu coração se angustia. A igreja tem muitos inimigos. Eu não posso deixar a minha espada na bainha de modo algum. Mediante a deturpação do Evangelho, mediante a forma como o Evangelho tem sido vilipendiado e deturpado, qual que tem sido a nossa postura, a nossa abordagem? É apenas uma questão intelectual, nos observamos à distância, ou isso tem causado em nós, como em Paulo, santa indignação? E a última pergunta que eu tenho para a gente é: com relação a esse Evangelho, esse poderoso Evangelho, como você explicaria para alguém, se alguém te perguntasse hoje, o que você entende do Evangelho? Eu tenho uma experiência infeliz nesse sentido. Alguns anos atrás, uma pessoa que estava até frequentando aos cultos, e ela não era cristã, convertida, e ela estava indo aos cultos, ela ouvindo a mensagem, e depois, fora do ambiente ali de culto, num outro lugar, ela comentou, essa pessoa, que ela estava se sentindo incomodada, porque toda vez que ela ia, ela ouvia a mensagem, ela se sentia uma pessoa ruim, ela se sentia uma pessoa má. E eu, naquele contexto, para tentar amenizar um pouco a dor, a consciência dela, eu falei: não, é assim mesmo, mas Deus se agrada de você, e blá, blá, blá. Então, eu acabei ali suavizando um pouco a consciência dela naquele momento. E, bom, em resumo, essa pessoa não voltou mais para a igreja, e depois de algum tempo eu percebi que, na verdade, o que eu fiz foi um desserviço ao Evangelho. O que eu deveria ter feito, eu falei: mas é isso que você é. Você é uma pessoa ruim. É isso que nós somos maus. Isso precisa estar claro. Nós precisamos deixar claro, não precisamos suavizar a mensagem do Evangelho, não precisamos quebrar o galho de Deus. A mensagem precisa ser declarada. A boa nova do Evangelho só pode ser compreendida como boa quando a gente entende que a condenação é iminente. Enquanto nós não vejamos as portas do inferno escancaradas para nós, as portas do céu permanecerão fechadas. A famosa pregação de Jonathan Edwards, Pecadores na mão de Deus irado, a história conta que, ao entregar o sermão, as pessoas elas viam o inferno como se tivesse um portal aberto embaixo e elas estivessem penduradas na iminência de cair para o inferno. E a gente sabe que Jonathan Edwards foi um dos eminentes precursores do grande avivamento que teve, do grande despertamento que teve nos Estados Unidos da época. Convicção de pecado, convicção de que nós somos ruins. Isso precisa existir para que o Evangelho chegue. Como tem sido a forma que nós abordamos? Deus é amor, Jesus te ama, está tudo certo. Não está certo. Nós estamos em uma dívida eterna com esse Deus. Que não amenizemos a mensagem do Evangelho. Então, para concluir, na verdade, eu queria trazer um pouco das perguntas que eu falei no início. Então, será que é válido falarmos do Evangelho hoje? Para cristãos já maduros, novos na fé, nós vemos que sim, é importante. Porque existem abordagens que deturpam o Evangelho e que nós precisamos
como cristãos, não apenas abraçar a compreensão correta desse precioso evangelho, mas precisamos defendê-lo, precisamos proclamá-lo com a fidelidade que é merecida a esse evangelho, não apenas com assertividade doutrinária da Bíblia, mas também com amor, com paixão, com convicção e com santa indignação, como Paulo fez aqui aos Gálatas. Queria fechar com uma oração. Querido Deus, nós te bendizemos pela sua palavra. E a minha oração, o nosso desejo, nessa noite, é que nós sejamos mais uma vez feridos pelo seu evangelho, Deus. Perdoa-nos porque nós somos miseráveis e pecadores, Jesus. Perdoa-nos porque em algumas circunstâncias nós achamos que o evangelho não é mais para nós. Nós achamos que o evangelho é para o vizinho, nós achamos que o evangelho é para o irmão, nós achamos que o evangelho é para aquele chefe do trabalho, nós achamos que o evangelho é para qualquer pessoa e menos para nós. Como nós precisamos ser confrontados com o evangelho. Como nós precisamos ser expostos à verdade que nós não somos nada, de que nós não passamos de pó, de que o que merecemos, a verdade, é inferno, e é somente pela sua maravilhosa graça que nós somos alcançados e resgatados, que nós não temos participação nenhuma com relação à salvação, que desde o início ao fim, a salvação ela inicia em Deus e termina em Deus, e é obra da sua graça, e por isso a nossa vida é de transbordamento de louvor e gratidão a Ti. Nós te bendizemos por isso. Ensina-nos a abraçar esse evangelho. Ensina-nos a reconhecer a pureza e a verdade do seu evangelho e não trocar por outro. Não trocar por algo que não seja o evangelho. Ensina-nos a compreender essa verdade e combater, Deus, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento, a pureza e a verdade do seu evangelho. Fica conosco. Consolida essas verdades no nosso coração pela maravilhosa obra do seu Espírito. Que possamos ser confrontados pelo seu maravilhoso evangelho todos os dias. E não apenas exortados, confrontados, mas encorajados e fortalecidos por ele. Para que possamos levar adiante essa preciosa mensagem que não precisa de desculpas, não precisa ser suavizada, não precisa ser amenizada, precisa tão somente ser apresentada. Porque o poder da mensagem, o poder do evangelho não está na eloquência daquele que quem fala, mas o poder da mensagem está na mensagem em si e no seu maravilhoso bendito Santo Espírito que faz a obra da salvação em todo ser humano. Nós te bendizemos e te agradecemos. Em nome de Jesus, consolida essa verdade em nós, para que possamos brilhar essa luz. Em nome de Jesus, é que nós oramos a Ti e te agradecemos. Amém. E amém.